Quando começou a invasão em larga escala à Ucrânia, a Rússia era vista como o segundo exército mais forte do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos em poder militar. Era para ser uma força imparável, uma máquina implacável e brutalmente eficiente, esmagando e obliterando qualquer oposição em seu caminho. Mas na Ucrânia, a reputação da Rússia caiu por terra. Seu supostamente todo-poderoso exército não só falhou em alcançar seus objetivos, como também sofreu perdas inimagináveis. Até suas unidades de elite foram aniquiladas, deixando os comandantes humilhados do Kremlin dependentes de tropas mal treinadas, despreparadas e desmotivadas para manter a aparência de controle na linha de frente. Foi a esse ponto que o chamado Segundo Exército mais forte chegou. Durante sua guerra com a Ucrânia, sofreu perdas inéditas desde a Segunda Guerra Mundial. Embora as estimativas variem de fonte para fonte, a maioria concorda que cerca de 1.300.000 soldados russos foram mortos ou feridos. Nenhum exército pode suportar esse tipo de perda, nem mesmo o exército russo. E apesar de uma população enorme, com mais de 143 milhões de pessoas, com campanhas de recrutamento altamente eficazes, o Kremlin conseguiu adicionar dezenas de milhares de soldados por mês às suas fileiras. De forma bastante consistente, as baixas têm causado um grande impacto na força e na estrutura do exército. Com centenas de milhares de soldados enviados para casa em caixões ou com ferimentos incapacitantes, os comandantes russos precisaram reconstituir suas unidades com frequência. Diversas brigadas precisaram ser reestruturadas várias vezes. E à medida que o número de baixas aumentava, a Rússia começou a perceber que não tinha infantaria suficiente para manter suas operações na linha de frente funcionando. Então, adotou medidas drásticas, integrando tropas de elite às unidades de fuzileiros motorizados. De repente, alguns dos soldados mais bem treinados e mais habilidosos de todo o exército russo começaram a surgir nos ataques na linha de frente. Isso inclui as forças aerotransportadas russas, paraquedistas VDV, soldados de forças especiais, Spetsnaz e fuzileiros navais russos, infantaria naval. Essas tropas de elite geralmente são usadas em missões especiais, que exigem suas habilidades. Eles não estão acostumados a serem usados como carne de canhão em ataques na linha de frente, sem o equipamento e proteção necessários. Assim, mesmo com treinamento e experiência, as 3 unidades especiais foram dizimadas. A VDV, por exemplo, foi considerada por muitos anos uma das melhores forças paraquedistas do planeta. Seus soldados costumam ser destaque no marketing militar da Rússia, em vídeos de propaganda e campanhas de recrutamento. Antes da guerra na Ucrânia, eles já tinham um histórico excepcional. Quer estivessem operando na Chechênia, Geórgia ou Síria, esses temidos paraquedistas sempre cumpriam a missão. Geralmente eram enviados para posições avançadas ou atrás das linhas inimigas, para ataque surpresa, capturar objetivos estratégicos e interromper as linhas de suprimento do inimigo, facilitando o avanço de forças maiores. Foi exatamente isso que aconteceu durante a Segunda Batalha de Grozny, por exemplo, ou na captura da Ossétia do Sul. Era lógico que a Rússia tentasse usar a VDV de forma semelhante nos estágios iniciais da guerra com a Ucrânia. De fato, nos primeiros dias do conflito, surgiram relatos de paraquedistas russos sendo enviados para o aeroporto de Hostomel, em Kiev. A missão deles era controlar o aeroporto e limitar a capacidade da Ucrânia de contra-atacar a invasão do Kremlin pelo ar. Infelizmente para eles, a missão não saiu como planejado e acabou sendo um grande ponto de virada ao elevar o moral dos ucranianos, não dos russos. Porque a Ucrânia já havia antecipado que os paraquedistas do Kremlin iriam mirar em Hostomel, que fica a menos de 10 quilômetros ou 6 milhas da capital Kiev. Quando os paraquedistas chegaram, as tropas ucranianas já os esperavam. Cercados e emboscados, os VDV perderam centenas em poucos dias. E essa não foi sua única perda. Relatórios também confirmaram grandes baixas dos VDV em outras batalhas importantes por regiões, cidades e vilarejos disputados, como Zaporizhia, Avdiivka e Pokrovsk. Não se sabe ao certo quantos paraquedistas russos morreram na Ucrânia, pois estimativas variam, mas o número é significativo. Em 2023, por exemplo, a Inteligência de Defesa britânica citou um pronunciamento oficial do coronel-general russo Mikhail Taplinsky, que afirmou que 8.500 paraquedistas haviam sido feridos e cerca de 50% dos 30.000 paraquedistas russos haviam sido mortos ou feridos no conflito. Isso foi em 2023. Desde então, inúmeros outros russos perderam a vida ou sofreram ferimentos graves na Ucrânia, incluindo as forças VDV. E a situação é parecida com a dos Spetsnaz. Esses soldados das forças especiais são mundialmente famosos e vistos como das forças mais formidáveis do planeta.
Eles têm uma longa tradição em operações clandestinas, ações diretas, resgate de reféns, sabotagem e missões de reconhecimento. Ao mesmo tempo, os Spetsnaz não têm exatamente um histórico impecável. Eles participaram de vários fracassos notáveis ao longo dos anos, como o cerco ao Teatro Dubrovka, em Moscou em 2002, quando terroristas chechenos fizeram mais de 900 reféns. O impasse de 57 horas terminou quando as forças Spetsnaz liberaram um gás sonífero no sistema de ventilação do teatro, deixando inconscientes terroristas e reféns. 40 terroristas inconscientes ou de outra forma incapacitados foram executados, mas mais de 130 reféns também morreram, em grande parte como resultado do gás. Isso ocorreu 6 anos após outra crise de reféns em 1996, também com militantes chechenos, que inicialmente fizeram milhares de reféns. Spetsnaz e forças federais acabaram avançando com unidades de artilharia e helicópteros de ataque para bombardear o local do incidente, com pelo menos 26 reféns morrendo no tiroteio subsequente, que também destruiu uma vila inteira. Em resumo, apesar de sua reputação temível, os Spetsnaz muitas vezes foram associados à desorganização e imprudência. Jogados em uma guerra desorganizada na Ucrânia, tinham pouca chance de sobreviver. De acordo com os vazamentos do Pentágono de 2023, cerca de 900 operadores Spetsnaz foram inicialmente enviados para a Ucrânia. 775 foram mortos ou feridos. Desde então, presume-se que mais desses soldados de operações especiais tenham sido enviados para morrer na linha de frente da Ucrânia, com a Mediazona relatando em 2025 que pelo menos 1.000 já morreram. Os fuzileiros navais russos também têm tido dificuldade para causar qualquer impacto significativo na guerra contra a Ucrânia, sofrendo perdas enormes em inúmeros confrontos ao longo dos anos. Novamente, esta é uma das forças de elite da Rússia. Os fuzileiros navais, conhecidos em Moscou como Infantaria Naval, lideraram vários ataques costeiros na história. Eles ganharam experiência valiosa na Síria, por exemplo, com unidades como a 40ª-61ª, 100ª-55ª e 810ª, conquistando um status quase lendário entre seus colegas. No início da guerra, esperava-se que essas unidades fossem decisivas na frente sul, onde a Rússia tentava avançar para a Ucrânia a partir do Mar de Azov e da Península da Crimeia. Por um breve período, eles corresponderam a essas expectativas. Eles sofreram algumas baixas, mas desempenharam seu papel em importantes assaltos anfíbios, que ajudaram a máquina de guerra russa a cercar a cidade de Mariupol e, eventualmente, tomar o controle dela. Mas com o passar do tempo, a situação foi ficando cada vez pior para os fuzileiros navais. No Donbás e no sul, por exemplo, eles sofreram pesadas baixas, forçando a reconstituição de brigadas outrora icônicas. A 810ª, por exemplo, teve que ser reestruturada em várias ocasiões, após sofrer perdas em Mariupol, Kherson, Kursk e Zaporizhia. A 100ª-55ª sofreu um destino semelhante, com algumas estimativas sugerindo que passou por nada menos que 8 reestruturações diferentes, tornando-se uma das brigadas mais castigadas e desgastadas de toda a guerra, uma verdadeira sombra do que já foi. A Mediazona, que se mostrou uma fonte bastante precisa e confiável para rastrear e confirmar baixas russas por meio de obituários oficiais, afirma que mais de 2.200 fuzileiros navais foram mortos nos primeiros 4 anos da guerra. Para colocar isso em perspectiva, vale notar que os Estados Unidos perderam cerca de 2.400 soldados ao longo de 20 anos durante sua guerra no Afeganistão. As perdas das tropas de elite da Rússia são enormes e tiveram um grande impacto na campanha. Isso porque perder tropas de elite é muito mais grave que perder novos recrutas. Esses soldados das forças especiais têm anos de experiência no campo de batalha. Na maioria dos casos, eles dedicaram a vida à vida militar e estão entre os mais dispostos a arriscar a vida pela pátria. E eles vão além do esperado, correndo de cabeça nas batalhas mais ferozes, liderando o ataque e abrindo caminho para aqueles que vêm atrás. Mas a Rússia está rapidamente ficando sem eles. Na verdade, quase não restam mais nenhum. Mas antes de entrarmos no que isso significa e como está afetando o estado geral do exército russo, você está assistindo ao The Military Show. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Qualquer exército enfrentaria dificuldades após perder tantos de seus melhores operativos, e com a Rússia não é diferente. Quando tropas da linha de frente morrem ou se ferem em ataques suicidas, os comandantes do Kremlin nem sempre se importam muito. Eles podem facilmente recrutar mais homens para substituí-los, passando-os pelos treinamentos mais básicos antes de colocar fuzis em suas mãos e mandá-los para outro ataque.
Mas tropas como a VDV, a Infantaria Naval e o Spetsnaz não são nem de longe tão fáceis de substituir. Mesmo que o Kremlin encontre pessoas qualificadas, não há tempo para treinar adequadamente a nova geração de soldados de operações especiais. Segundo o relatório do Small Wars Journal, as novas tropas especializadas russas provavelmente passarão pelo mesmo treinamento apressado das demais forças, o que pode causar mais perdas de operadores críticos que o Kremlin não pode perder. E isso não é tudo. Após grandes perdas, as 3 forças de elite citadas neste vídeo começaram a romper as fileiras. Elas já não são tão estruturadas ou disciplinadas como eram antes, sendo que tanto a 155ª quanto a 810ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda foram acusadas de crimes de guerra. Segundo relatos, esses fuzileiros navais usaram substâncias químicas proibidas e executaram brutalmente prisioneiros de guerra ucranianos. Paraquedistas também estão implicados, com alguns supostamente envolvidos no infame massacre de Bucha, em 2022, no qual civis foram literalmente massacrados nas ruas. Devido às doutrinas soviéticas antiquadas que priorizam a microgestão até os altos escalões, comandantes das unidades de elite não têm autoridade ou liberdade para aproveitar melhor as tropas restantes. Isso cria uma cultura de desconfiança que, quando combinada com tantas baixas, só vai dificultar o progresso da Rússia no campo de batalha. Com tantas perdas, a Rússia pode usar infantaria regular em funções especializadas, mesmo sem que esses soldados tenham as habilidades ou experiência necessárias. Novos recrutas são enviados rapidamente à Brigada Spetsnaz para preencher vagas, enquanto operadores da VDV participam de assaltos na linha de frente. Em resumo, as forças armadas russas estão em uma completa bagunça, e não há esperança de que isso melhore tão cedo. Mesmo além das unidades de elite, como a Infantaria Naval e a Spetsnaz, o restante do pessoal russo não atende ao padrão necessário para vencer esta guerra. Cada vez mais seus soldados não são só mal treinados ou mal equipados, mas totalmente incapazes para o combate. Há relatos de pessoas com doenças terminais, ou até mesmo sem membros, sendo enviadas para a linha de frente, por exemplo, junto com condenados e minorias étnicas vulneráveis, que foram enganadas ou chantageadas a entrar na guerra. A Rússia também tem buscado reforços em outros países para repor suas fileiras, recrutando mercenários africanos e implorando para que a Coreia do Norte envie soldados também. Como resultado, as estatísticas mostram que o exército do Kremlin, em 2026, mal está avançando em várias posições da linha de frente. Seus avanços são vergonhosamente lentos e ele até perde território em algumas áreas com o fortalecimento das contraofensivas da Ucrânia. E quando você observa o tipo de pessoas que o Kremlin está enviando para lutar, e mais importante ainda, o tipo de oficiais comandantes que estão sendo colocados no comando desses soldados, não é difícil entender o motivo. Porque quanto mais o tempo passa nesta guerra, mais brutais e cruéis os comandantes russos se tornam. Agora existem centenas de vídeos circulando nas redes sociais que demonstram a depravação desses homens, que não têm escrúpulos em torturar, abusar, explorar e até mesmo matar os soldados sob seu comando. Alguns são trancados em gaiolas ou amarrados em árvores. Outros são eletrocutados ou sofrem abuso sexual. Há até relatos de duplas de soldados sendo jogadas em fossos e forçadas a lutar até a morte. Muitos soldados sofrem ferimentos graves na linha de frente, mas são obrigados a continuar lutando em vez de serem evacuados ou dispensados. Comandantes exigem que soldados paguem taxas diárias ou entreguem cartões bancários. Quem recusa é torturado ou punido, como ser mandado na frente no próximo ataque. Há vídeos de homens amarrados e espancados, forçados a ficar só de cueca no frio extremo, ou até enviados para lutar com as pernas quebradas, mancando com muletas, sem chance de sobreviver, a menos que um soldado ucraniano decida poupá-los. A máquina de guerra do Kremlin é um antro horrendo de tortura, corrupção e criminalidade, e só está piorando. Mensagens vazadas a um site do governo russo mostram o desespero de recrutas russos e suas famílias. Em apenas 6 meses, o site recebeu 12.000 denúncias de corrupção e violência dos comandantes contra seus próprios homens. A pesquisadora russa Alexandra Arkhipova analisou a enxurrada de mensagens que documentam as táticas bárbaras empregadas por esses oficiais, observando que muitos não hesitam em recorrer à tortura para tirar dinheiro de seus soldados. Arkhipova acrescenta que um grande número de soldados atualmente, muitos dos quais entraram na guerra por virem de origens humildes e quererem ganhar dinheiro para sustentar suas famílias, são pressionados a entregar até 80% de seus salários, apenas para continuarem vivos. Recrutas têm uma escolha: pagar ou morrer.
com comandantes estabelecendo uma tabela de preços. $2.000 para designar um soldado como operador de drones, evitando sua participação nos ataques na linha de frente. $6.000 para servir na retaguarda, ainda mais longe das zonas de morte da linha de frente. Ou impressionantes $12.000 se alguém quiser ser dispensado por motivos médicos. A pior parte é que, como a economia russa está tão ruim e o povo russo comum está sentindo os efeitos, os indivíduos mais aptos continuarão se alistando e recebendo esse tipo de tratamento, como Arkhipova explica. A situação econômica na Rússia está muito ruim. Os pobres ficaram ainda mais pobres e acabam indo para a guerra. Os impostos subiram e agora até escolher o jantar virou problema. Esse é o preço da guerra. É uma situação miserável para os recrutas russos e um sinal sombrio para as forças armadas do país. Com tantas perdas, tanta corrupção e níveis tão lamentáveis de moral, como o Kremlin pode esperar alcançar qualquer um de seus objetivos declarados, quanto mais vencer essa guerra? Por enquanto, parece acreditar que lançar mais homens na moedor de carne é a única opção. Mas, como Seth Jones do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais observa, essa não é uma abordagem vencedora. Acho que os russos veem essa como a estratégia menos pior, pois tem vantagem numérica. O problema é que isso resulta em baixas históricas. É inédito desde a Segunda Guerra Mundial. As baixas são tão altas que a Rússia está ficando sem espaço para enterrar seus mortos. Enquanto isso, as autoridades desesperadas do país recorreram a borrar imagens de cemitérios militares numa tentativa patética de esconder a dura e feia realidade da situação. Isso não pode continuar, não é sustentável. A Rússia sabe disso e os dados comprovam. De fato, nos primeiros meses de 2026, relatos revelaram que o Kremlin finalmente começou a perder mais soldados do que conseguia recrutar. Está fazendo tudo ao seu alcance, exceto uma mobilização em larga escala, para aumentar seu efetivo, desde oferecer incentivos financeiros cada vez maiores e absurdos, até enganar estudantes com vídeos de recrutamento enganosos. Mas não está funcionando. A Ucrânia está cada vez mais forte, com drones mais letais, mísseis de longo alcance e moral em constante melhora, enquanto suas forças seguem se entrincheirando e desafiando os russos em todos os eixos. Em breve, os comandantes de Kiev esperam infligir até 50.000 baixas à Rússia a cada mês. Enquanto isso, colegas russos estão tão ocupados extorquindo e torturando seus próprios homens que sequer se importam com o rumo da guerra. O equilíbrio de poder está mudando e a Rússia está do lado errado da equação. Agora você pode saber mais sobre como a Ucrânia consolida sua vantagem neste vídeo, que mostra como soldados de Kiev incendiaram regiões da Rússia com ataques de drones de longo alcance contra a infraestrutura de petróleo. Ou veja este vídeo para perceber como até Vladimir Putin teve que admitir que as coisas não saem como planejado, enquanto mais russos percebem suas mentiras. Por fim, inscreva-se no The Military Show para mais informações, análises e notícias de última hora imperdíveis.